Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Paz esteja convosco, amém? Abra vossas Bíblias comigo em Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Mateus, Marcos, Lucas, João, depois vem Atos. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, estou procurando. Todo mundo já achou? Atos capítulo 3. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. A hora nona quer dizer 3 horas da tarde. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus. Quando todo o povo viu andar e louvar a Deus, reconheceram-no como o mesmo homem que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram perplexos e admirados pelo que lhe acontecera. Amém? Pode se assentar. A história desse paralítico, a Bíblia diz no capítulo 4 de Atos, no versículo 22, que ele tinha mais de 40 anos de idade quando ele foi curado. Mais de 40 anos. E desde o ventre da mãe dele, isso quer dizer que ele já nasceu paralítico. Ele já nasceu coxo. Então, durante toda a sua vida, durante toda a trajetória de sua vida, ele viveu daquela mesma maneira. Ele não sabia o que era caminhar pelas suas próprias pernas, sem dificuldades, sem depender dos outros. Não, ele não sabia o que era isso. Ele não sabia o que era correr. Ele não sabia durante a infância o que era brincar com os amigos. De um exemplo, que naquele tempo não existia, mas se existisse, jogar bola, não daria para ele. Correr com os amigos, não daria para ele, porque ele era paralítico. Então, desde o seu nascimento, ele só sabia viver daquela forma. A cabeça dele já estava condicionada a viver daquela maneira. Era colocado no templo, à porta do templo, e pedir esmola. Precisava de ir para lá, para cá, dependia de alguém para levar, dependia de um auxílio. Essa era a maneira daquele homem viver. Acredito eu, por durante toda a sua vida, durante toda a sua trajetória de vida, ele viveu daquela maneira. Talvez ele não esperava viver de uma outra forma. Talvez na mente dele, ele só sabia que ele ia viver daquele jeito até os últimos dias de sua vida. A mente dele já estava toda condicionada a pedir esmola, a depender de alguém para conduzi-lo para lá, para cá e até a porta formosa, porque ali ele sabia que os religiosos entravam para orar, entravam no templo, e ali ele sabia que alguma coisa ia vir para ele.
Alguma moedinha ia cair na mão dele. Isso era a forma dele viver. Até que aquele dia, tudo mudou, tudo se transformou. E eu dou graças a Deus, que Pedro e João não tinham dinheiro. Porque se eles dessem uma esmola para aquele homem, a vida dele não ia mudar. A vida dele ia continuar do mesmo jeito. Ele ia ficar da mesma maneira. Mas no momento em que Pedro e João não tinham dinheiro para dar para ele, não tinha ouro, não tinha prata. Então Pedro e João, olhando para ele, falou: não temos ouros, não temos prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E naquele mesmo momento, aquele homem foi curado e a vida dele mudou. Agora aquele homem ia viver de uma maneira diferente. Ele não ia mais precisar de esmola. Ele não ia mais precisar que ninguém auxiliasse ele para levar ele para lá e para cá. Agora ele ia poder trabalhar. E através do seu esforço, através do seu trabalho, ele ia poder comprar aquilo que ele queria. Ele ia poder desfrutar daquilo que ele gostaria de desfrutar. Porque até aquele momento, ele só recebia o que os outros queriam dar para ele. E a verdade é uma só, que quando a gente precisa de alguma coisa de alguém, quando a gente está precisando de uma ajuda de alguém, a gente não pode exigir que a pessoa dê aquilo que a gente quer. A gente tem que aceitar aquilo que a pessoa quer dar. Quando a gente anda pela Governador, ou a gente para com o nosso carro no semáforo e alguém vem pedir uma esmola para a gente, a pessoa não pode exigir valor nenhum, porque ele está pedindo. A pessoa vai receber aquilo que a gente está dando para ela. A verdade é essa. Mas naquele momento em que ele foi curado, ele ia poder trabalhar, e agora ele ia comprar aquilo que ele queria ter para a vida dele. No momento em que dois homens olhou para ele, e eu imagino Pedro e João dizendo: chega de esmola, chega de viver sentado, chega de viver nessa situação. Hoje é a hora da mudança, hoje é a hora da transformação na sua vida. E naquele momento aconteceu a transformação, aconteceu o milagre. Eles pegaram aquele homem pela mão direita, levantaram ele, os pés dele se firmaram, e a primeira coisa que ele fez foi entrar no templo, saltando, louvando e glorificando o nome de Deus, porque o milagre aconteceu na vida dele, através de dois homens, tomado pela presença de Deus. Irmãos, o problema de muita gente, acredito que era o problema desse homem, aqui na mente, porque tem pessoas que por muitos anos de sua vida, vivem na luta, vivem no problema, vivem na dificuldade, e muitas das vezes, a mente dessa pessoa, só consegue ver aquilo, só consegue enxergar aquilo e pensar naquilo e dizer: olha, eu nasci para essa situação mesmo, a vida que eu levo é porque eu nasci para isso. E a pessoa fica com a sua mente condicionada àquilo que ela está vivendo, os problemas, as lutas, as dificuldades, e ela não consegue colocar na mente dela que ela pode sair daquela situação. Ela não consegue colocar na mente dela que Deus tem uma vida melhor para ela, porque é muitos anos de sofrimento, é muitos anos de problema. Então ela consegue só pensar: a minha vida vai ser assim até o último dia da minha vida, a minha vida vai ficar assim até eu morrer. Mas quem disse isso para você? Deus disse isso para você? Acredito que não. Ah, mas meu pai disse. Seu pai não é Deus. A minha mãe disse. A sua mãe não é Deus. Com todo o respeito, nós temos que honrar os nossos pais, mas eles não são Deus. Ah, mas o meu tio disse. E o que tem? Ele não é Deus. O meu vizinho disse que eu vou ter que viver assim o resto da minha vida. Ele não é Deus. O médico disse. Ele não é Deus. Porque a última palavra quem dá é Deus. Mas o grande problema, Juninho, você está aí, Juninho? Escutei pelo amém, escutei você. O grande problema
de muita gente está aqui na mente. É que a mente está condicionada a só pensar no fracasso, na luta, na dificuldade e no problema. Esse homem estava na porta do templo, mas a mente dele estava condicionada a pedir esmola. A mente dele estava condicionada a viver naquela situação, porque desde o ventre da mãe dele, ele vivia daquele jeito. Desde o ventre. Agora tem gente que é diferente. Tem gente que está no templo, mas ainda não mudou a mente. O problema de muita gente é essa, que está anos e anos no templo, mas ainda está com a mente condicionada apenas nas derrotas e no fracasso. A pessoa não conseguiu ainda mudar a mente. O problema de muita gente é isso. Se a gente quer ver a nossa vida se transformar e mudar aqui no exterior, em muitos casos, primeiro, tem que mudar no interior da nossa mente. Esses dias eu estava vendo, e eu lembrei de algo que eu tinha lido há muitos anos atrás. Eu estava vendo esses dias no YouTube, um vídeo sobre o elefante. Eu não sabia, mas o elefante ele tem força para arrancar uma árvore. Eu não sabia disso, mas naquele vídeo que eu assisti, o elefante tem força para arrancar uma árvore. O rinoceronte, ele foge do elefante. O hipopótamo, ele foge do elefante. E nesse vídeo que eu estava assistindo, o elefante estava no rio, um jacaré veio e pegou na trompa dele. Ele chacoalhou, o jacaré largou. E ele enfiou a cabeça dele na água para pegar o jacaré. Ele pegou, colocou a cabeça na água porque ele queria matar o jacaré. E por que então que lá no circo uma cordinha fina consegue segurar um gigante desse? Sabe por quê? Que uma cordinha fina, ele tem força para derrubar o circo, mas aquela cordinha consegue prender ele. Daí eu descobri uma coisa que eu tinha lido lá há uns 10 anos atrás, porque quando o elefante é pequenininho, o domador do circo, ele amarra o pé do elefante, e como ele é filhotinho ainda, ele tenta escapar, mas ele não tem a força do elefante adulto, então ele faz força, e ele não consegue, porque ele é um filhotinho. Então ele vai crescendo, e na mente do elefante já está condicionado aquilo, que ele não tem força para arrebentar aquela corda, que ele não tem força para se livrar daquela corda. Então ele cresce, ele se torna forte, ele se torna poderoso, mas por causa que a mente dele está condicionada desde quando ele era filhote, que aquela corda é forte, ele não se esforça mais para arrebentar a corda. Então ele se torna um gigante, forte, poderoso, mas preso por uma cordinha. E como que ele consegue arrebentar essa corda? Se porventura pegar fogo no circo, o medo do fogo vai fazer com que ele rebente aquela corda e fuja do fogo. Vocês dão para entender? Se o fogo pega no circo, então ele vai ficar assustado, e o susto vai fazer com que ele arrebente a cordinha e ele fuja. Muitas das vezes nós somos igual um elefante, nós estamos presos a cordinhas tão finas, que nós não conseguimos arrebentar, porque nós colocamos em nossa mente, que a gente não tem força para aquilo, que a gente não consegue arrebentar aquilo, porque por causa que lá atrás, há muito tempo atrás, a gente até tentou, mas a gente não conseguiu. Só que a gente esquece que a gente veio para a igreja, que a gente se converteu, e que hoje nós estamos junto com Deus, e nós sabemos que Deus tem o poder de arrebentar essa corda,
mas parece, a impressão que dá, que a gente continua com a mesma mente que quando a gente não conhecia Deus. Mas nós temos que colocar em nossa mente, que por mais grossa que seja a corrente, por mais grossa que seja a corda, o nosso Deus tem poder de arrebentar ela. Nós temos que ser igual o elefante muitas das vezes. Pegou fogo no circo, arrebentou a corda. Nós temos que pedir para o Espírito Santo colocar fogo do céu em nossa mente, para que toda essa corda que vem amarrando a nossa mente, amarrando a nossa vida, seja arrebentada e a gente fique livre delas. Não sei se já aconteceu isso com você, de conversar com pessoas que só pensam negativamente. Quando eu fazia teologia, o professor nosso, além de ser teólogo, era muito crente, homem de Deus. Ele falava assim: quando você estiver conversando com uma pessoa, que você perceber que a pessoa só pensa negativo, está carregada, peça para fazer uma oração por ela, peça para orar por ela. É difícil, irmão, é duro a gente caminhar com pessoa que só pensa negativo. Parece que a pessoa às vezes é até da igreja, mas parece que tem um peso na vida dela, porque ela abre a boca só para falar de coisas negativas. A pessoa não consegue pensar positivo, a pessoa não consegue ver o lado bom das coisas, só vê o lado negativo, porque a mente da pessoa está condicionada àquilo. Mas nós temos que condicionar a nossa mente em Deus e saber que nós podemos vencer, porque Deus é aquele que tem o poder de dar a vitória para nós. Tem pessoas que dizem assim: eu nasci para sofrer, eu nasci para isso mesmo. Não, eu quero dizer para você, você nasceu para ser feliz, você nasceu para vencer, você nasceu para conquistar. E eu posso provar isso para você. O Juninho é engenheiro, eu podia dar para ele o microfone agora e dar uma aula para vocês. Se você está aqui na igreja, isso já, do fato de você estar aqui hoje, assistindo esse careca pregar, o fato de você ter nascido, você já é vencedor. E eu não preciso nem usar a Bíblia, Leite, para falar isso. Eu posso usar a biologia para provar para você. Você que estudou um pouquinho sabe, né, Juninho? Que quando o marido e a mulher foram namorar para fazer o bebezinho, você sabe que teve a corrida do espermatozoide. E quem fecundou? Foi você. Sabe por quê? Porque você venceu a corrida da vida. Então, só do fato de eu e você ter nascido, nós já somos vencedores. E daí a gente nasce, a gente cresce, e a gente coloca em nossa mente: eu nasci para ser um derrotado. Não, nós nascemos para ser vencedor, nós nascemos para ser feliz. E porque a pessoa, muitos anos de sofrimento, já condicionou a mente dela daquilo, nas derrotas, nos fracassos, e ela não consegue mais ver nada na frente dela. Muitas das vezes, tudo esse pensamento que a pessoa tem, condicionado só em coisa ruim, traz na vida dela o comodismo. E o comodismo, muitas das vezes, impede da pessoa chegar em certos lugares aonde ela deveria chegar, porque ela se acomodou, porque ela condicionou a mente dela só em derrota, só em fracasso. Primeiro passo, irmãos, mude a sua mente. Nós temos que mudar a nossa mente, porque quando a gente muda a nossa mente, a gente vai ter força para sair do comodismo. Tem gente que vive reclamando da vida,
mas não faz nada para melhorar. Tem gente que reclama do salário que ganha, mas não faz nada para ganhar um salário melhor. Por quê? São pessoas que vivem no comodismo. Por quê? Condicionou a mente naquilo. Aquele paralítico, ele já estava acomodado naquela situação. Pedir esmola, viver dependendo dos outros para levar para lá e para cá. Até aquele dia, 3 horas da tarde, que tudo mudou na vida dele. Que tudo transformou na vida dele. Tem gente que diz assim, eu já ouvi muito isso. O Brasil não é o país, o Brasil não dá oportunidade. O Brasil, eu já ouvi muitas vezes alguém falar isso. O Brasil não é o país da oportunidade. Esse país nosso aqui não dá oportunidade. Irmãos, e o problema é que aquela pessoa que já tem a mente condicionada à derrota, a fracasso, escuta uma palavra dessa, ela coloca mais na mente ainda, diz assim, é verdade mesmo, viu? Esse país aqui não dá chance, não adianta nem eu lutar, não adianta nem eu batalhar, porque o país não dá condição. Posso dizer uma coisa para você? Se o Brasil não é o país da oportunidade, vamos nós buscar a nossa oportunidade. Se o Brasil não dá oportunidade para você, vamos a gente se esforçar e correr atrás daquilo que nós queremos e sair do comodismo. Eu não gosto de ouvir essa palavra, que o Brasil não dá oportunidade. Sabe por quê? Quantos empresários que são brasileiros, que são milionários, quantos donos de loja, de redes de loja, que são milionários e são brasileiros. Por que eles conseguiram? Por que eles chegaram lá? Por que eles alcançaram tudo isso que eles têm? Porque eles não ficaram no comodismo. Porque eles não ficaram acomodados. Eles correram atrás daquilo que eles queriam. Eles lutaram, eles batalharam para chegar onde eles chegaram. Não importa se o Brasil deu oportunidade para eles ou não, não importa se as portas abriu com facilidade ou não, eles correram atrás do que eles queriam. Talvez não foi fácil para eles, mas eles foram atrás, eles saíram do comodismo, e hoje são pessoas vencedoras. Hoje são pessoas que dão emprego para os outros, hoje são pessoas que geram renda para outras pessoas. Por quê? Porque eles não ficaram olhando para a situação do país, porque eles não ficaram colocando a culpa no presidente, colocando a culpa no governador, olhando para o governador, olhando para o presidente, olhando quem vai ser o próximo presidente, olhando quem vai ser o próximo governador. Tomara que seja bom aquele que venha a ser, não importa quem seja, tomara que seja bom, mas se não for bom também, irmãos, vamos fazer a nossa parte, correr atrás daquilo que nós queremos, porque quando a gente batalha, quando a gente luta, quando a gente corre atrás, pode ter certeza, por mais dificuldades que a gente vai encontrar em nossa vida, mas nós vamos chegar em algum lugar da nossa vida, nós vamos chegar em alguma posição da nossa vida. Mas tem gente que ele até quer vencer, ele até quer conquistar, mas ele não faz nada para isso, e se faz muito pouco, daí as coisas não mudam, daí ele começa a buscar culpados, culpado é aquele, culpado é aquela, culpado é o Brasil, culpado é fulano, culpado é cicrano, ele sempre fica buscando um culpado, mas ele esquece de olhar para ele, que muitas das vezes o problema não está nos outros, o problema está nele, o problema está nele. Então, se a gente quer chegar a algum lugar, se a gente quer vencer, nós temos que se levantar, que quando Pedro estendeu a mão, aquele paralítico não ficou mais sentado não, aquele paralítico quando ouviu aquela palavra, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu dou eu te dou, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda, ele poderia continuar sentado,
Mas quando Pedro lhe estendeu a mão direita para ele, que pegou na mão dele e levantou ele já entrou saltando na igreja, ele já entrou pulando, ele já entrou louvando a Deus, ele não continuou mais sentado. Irmãos, nós temos que se levantar, nós não temos que ficar prostrado diante da situação que está em nossa vida, não. Nós temos que se levantar, ir à luta, ir à batalha. Chega de ficar prostrado, chega de ficar chega de ficar sentado no meio do caminho, chega com isso, é hora de se levantar, é hora de se colocar de pé, e saltar, e pular, e louvar a Deus, e correr atrás daquilo que nós queremos.